Lúcio Alcântara, o escritor, o presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Estado do Ceará, e o médico que é hoje um gestor na área médica também, porque ele é presidente do Instituto do Câncer. Ele é o nosso dialogador de hoje, autor de 2 livros de poesia, A Casa da Minha Avó e O Rio da Minha Infância, e também autor de vários ensaios, inclusive ensaios sobre isso aqui, ó, sobre marcadores de livro. Nós estávamos falando no segmento anterior sobre o que mesmo? Sobre política, exatamente. Sobre política. Ele estava falando da sua solidariedade com as pessoas que sofrem, com as pessoas que os esquemas todos destroem. E eu fiz uma ligação com a política. Eu queria que ele voltasse a falar sobre isso. O que ele se aprofundasse nesse tema. De como é que... Para que serve a política? Por que ele esteve na política e não está mais assim como candidato a cargos eletivos, Ricardo, etc. Meu pai era político, o meu avô materno foi político também. Mas meu pai nunca disse, você vai ser político, você tem que ser político. Nem disse, você tem que ser médico. As coisas foram acontecendo naturalmente. Então, eu queria fazer uma carreira universitária, acadêmica, como médico. Ainda fui 10 anos professor da Faculdade de Medicina e exercia a profissão de médico. Mas a política foi me sugando, assim, quase que imperceptivelmente, porque tanto a política como a medicina são muito exigentes, não é? Eu sempre digo, olha, a política, se você aguentasse ficar no ar 24 horas, ainda não dava para fazer o que a política exige de você. E a medicina, ela tem uma evolução rápida, os pacientes exigem muito de você, se você quer ser realmente um bom médico, e não dá para conciliar. Então, em determinado momento, eu tive que fazer uma opção. Encontrei um conforto, pensando assim, bom, eu na política, eu posso fazer muita coisa que, exclusivamente como médico e professor, não tenho condição de fazer. Aí dou um exemplo. A lei de transplante de órgãos, que é da minha autoria, quando senador, foi uma lei que mudou. Realmente, não estou dizendo isso aqui para me gabar, para me autoelogio, não. Mudou a questão de transplante de órgão no Brasil, a partir dali. Então, quer dizer, eu pude fazer isso. Pois é, foi a política que me deu a oportunidade de fazer isso. Agora, a política, infelizmente, ela é desnaturada e completamente uma coisa nobre, e é completamente desfigurada pelo político. E por vezes, alguns, por muitos. E às vezes vira isso aqui, um abacaxi. Um abacaxi. Hein? Um abacaxi para descascar. Não é nem a política em si, são os meandros. Não, eu digo, olha, humanos ali. Você não tem que se queixar. Eu dizia sempre. Tem coisas que eu, vamos dizer, eu não estou mais na política ativa, partidária e tal. Tem coisas que eu fazia porque era político. E tem coisas que eu deixava de fazer porque era político. Eu não podia me queixar disso. Eu fui ser político porque quis. Então, não podia me queixar disso. Mas a política impõe certas contingências, certas obrigações. Se você é um político vocacionado, se você realmente quer buscar aquilo que é o chamado interesse público, se você quer estar disponível para as pessoas, se você convive com a crítica, aceita, claro que a gente às vezes se aborrece e tal, mas é da política. Se você não quer, está fora. Você não é obrigado a ser político. Então, agora, infelizmente, a política virou uma atividade para muita gente que quer ganhar dinheiro, né? Quer obter determinados benefícios. Eu digo sempre, hoje, nem o meu pai teria condição de ser político que foi, nem eu. No dia de hoje, se eu quisesse entrar na política, possivelmente eu não conseguia. Porque hoje o jogo é muito bruto, não é? Os interesses são muito, vamos dizer assim, pouco... Escusos, né? São escusos. São escusos, né? Então, está muito difícil. Isso é que é o problema. Então,
E aí o que vira? É a condenação geral da política e dos políticos. O que é muito ruim, não é? Porque é muito ruim. Muito ruim. Porque eu digo sempre, é preciso nenhuma sociedade funciona sem políticos. Sem os políticos, Então, já que nós somos obrigados a conviver com ela, vamos trabalhar para melhorá-la. Para melhorar, qualificá-la. Para qualificá-la. Já que não há outro meio. A ditadura é melhor do que a política. Não. Então, É preciso. agora, é conscientizar, é trabalhar, é procurar melhorar, exigir do político, acompanhar, cobrar. Né? E agora você está fazendo uma outra expressão, dando vazão a outra expressão da política. Você hoje dirige um instituto, não é? O Instituto Histórico Geográfico, é uma atividade política, pública, não é? Isso. Dirige o Instituto do Câncer. É o que eu digo. Não é? Eu Então estou você tem servindo no outro nível. No outro nível. Porque eu sempre digo, olha, quem recebe o voto popular, como eu recebi muito, ganhando ou perdendo, eu considero que tem um compromisso com a vida pública até o fim da vida. Tendo mandato ou não. Tanto na política partidária ou não. Então, agora eu estou dando minha colaboração lá. São instituições públicas. Sim. Não são do governo, mas são instituições públicas. Na área da cultura, da história e na área da medicina, da saúde. Lúcio Alcântara, o nosso dialogador de hoje, me trouxe além desse tema, não é? É preciso explicar descascar o abacaxi, olha, que é a política, não é? Mas isso aqui, na verdade, eu uso para manter bem as articulações da minha mão. Você aperta o abacaxi. Ou quando eu estou andando na beira-mar, de manhã cedo, ou uma bola, que eu tenho também, ou então enquanto estou vendo televisão. Para as articulações não... Tem a ver, então, uma atividade física, não é? Uma atividade física. Tem a ver, por exemplo, com terceira idade? Com você tem. Com preocupações nisso, em relação a isso, Lúcio? Poderíamos pautar esse tema. Eu não, vamos dizer assim... Como é que você olha essa fase? Eu convivo bem com isso, mas sem ser assim, uma coisa obsessiva. Para mim, eu levo... Sem drama. Naturalmente, né? Sem drama, com certos cuidados e tal. Esse, por exemplo, é um deles. Ele é um deles. Principalmente porque eu ainda escrevo à mão. Você escreve à mão, Lúcio? Eu escrevo à mão. Não é do adepto do computador? Ultimamente, às vezes, eu tenho feito alguma coisa, alguns textos no computador. E por quê? Essa resistência ao computador? Você acha que o texto flui mais? O texto flui? Eu acho que eu me sinto melhor escrevendo, pelo menos uma primeira versão. O computador eu acho muito bom para corrigir, né? Porque a gente acrescenta, subtrai. São visões diferentes. Eu já já acho que o computador eu, por exemplo, estimulante, porque termina o texto, ele está limpo, eu posso deletar, eu posso guardar. Eu não gosto de ler em computador, a não ser texto muito curto. Negócio de e-book, essas coisas, eu nem olho. Estou do outro lado. Lúcio, estou descobrindo agora o livro também virtual, porque você pode aumentar a letra. Aumentar a letra, entende? Eu só gosto disso em texto. E aí você lê, que é uma beleza. Curto. Pois mas eu não. Pegar um livro desse de 500 páginas para ler. Tese, romance, 500 páginas, eu leio tudo no computador. Mas acho que o prazer de ler com papel é outro prazer, realmente. Eu pego um livro. É lindo. Um livro, se for de temas que me interessam, mesmo que não seja de um tema assim, que esteja no meu foco imediato, eu tenho uma agenda, anoto o dia e o nome do livro que eu li naquele dia. Ou que pelo menos eu folheei. Claro, eu nem sempre posso ler todo. Quando é um livro de tema que me interessa, eu vou anotando. Página tal, tem uma menção assim. Então, se você for lá em casa, eu devo ter lá umas 20 agendas dessa de espiral, anotada de livros que eu li. Para que você faz isso? Porque quando eu estou estudando um tema, a escrever você sabe onde está. Aí eu sei onde é que está. Onde está aquela referência. Aquela referência. Aí eu vou buscar lá. Bom. Do velho lápis, da velha caneta. Na velha caneta. Que lindo. Mas ele me trouxe outros objetos, antes do objeto surpresa, e vou colocar, claro, em pauta. Pedra, terço e uma pirâmide. Isso. Diga o que você quer falar. Não, aqui, essa pirâmide... Vamos para a pirâmide? Essa pirâmide foi... linda, olha aqui. Fala.
Esse é um objeto que foi feito para comemorar a passagem do milênio, o terceiro milênio, né? Que é o que nós estamos vivendo. Nós vivemos isso, hein? Isso. Nossa Então geração. você vê aí, tem o primeiro milênio e o segundo milênio. E estão aí inscritos fatos ou pessoas que, a juízo de quem organizou, foram destaques no primeiro e no segundo milênio. Olha que coisa. É mesmo. A letra muito miúda. A letra miúda. Mas você vai ver aí no segundo milênio, Leonardo da Vinci, deve ter Revolução Francesa, uma opção de coisa. Então eu achei curioso. Por que você achou curioso isso é e quis pautar isso? Isso é a síntese da evolução da humanidade. Esses nomes, essas datas, essas esses datas, nomes essas e referências. essas referências de fatos. É a síntese da síntese. Ou uma mini síntese, se você quiser dizer. E aí pode nos pautar a seguinte frase: quem faz a história não é necessariamente a história, mas são os historiadores. Exato. Quer dizer, é o olhar do historiador, a seleção dele, a síntese que ele faz, é que empresta relevância. Alguém que fez isso aí selecionou aquilo que é a juízo dele. Exato. Possivelmente pode ter sido uma equipe e tal. Isso mas mesmo que seja, é um recorte. Fizeram um recorte. Talvez se você fosse ler aí tudo, ia sentir falta de alguma coisa. Muita, e você também, não? E eu também. E chegar a dizer, e por que não está fulano? E por que não colocar? Foi uma opção, né? É uma opção. Depois você tem aqui o terço. O terço. Por que eu trouxe o terço? Deixa eu abrir aqui. Abre aí. Isso. Um terço. Que lindo. Por que você trouxe? Porque, Você primeiro, estava falando sobre isso. Primeiro eu rezo um texto todo dia. É mesmo, Lúcio? Logo ao amanhecer. Não sabia. E logo ao amanhecer? Ao acordar. Né? Eu acordo muito cedo. Sim. Segundo, indo lá em casa também, você vai ver que eu tenho 2 depósitos, vamos chamar assim, cheios de texto. Por quê? Quando eu tinha uma atividade política muito grande, mandato e campanhas, as pessoas costumavam me dar um texto. Oravam por mim, rezavam por mim, pediam por mim. Os católicos, e me davam um texto. E eu guardava. Então, isso, sei lá, deve ter uns 100 textos lá em casa guardados, que foram recolhidos nessas campanhas, nas minhas visitas ao interior, ou em Fortaleza, enfim. Aí eu guardei. Digo, mas que ideia você colocaria aqui em pauta para a gente discutir a partir dos textos? A sua religiosidade, a necessidade de religiosidade, o exemplo de Cristo. De que você gostaria de falar? Eu acho que a religião é fundamental para manter um certo equilíbrio social. Eu acho que a pessoa tendo fé, tendo certas regras éticas, né? Que a religião acarreta, você começa a se pautar por uma certa conduta. Eu, por exemplo, não faço parte de nenhum grupo religioso dentro da Igreja Católica, não tenho nada contra, e também não vejo com bons olhos nada de fanatismo, nada disso. Né? Mas a fé, a religião colabora muito para lhe dar uma certa sustentação psicológica, etc. Mas alguma coisa que extrapola dessa coisa puramente material. Sim, bom, essa é a minha visão. Sim. O meu encontro se dá nesse nível, nesse patamar. Mas eu estava dizendo aqui, que você compreende também que é possível ter esse tipo de espectro de ético e moral, mesmo sem religião. Claro. Não é? A religião é uma das possibilidades dessas porque a religião termina lhe dando certos parâmetros de comportamento, claro. É sempre passível. Eu acho que hoje há uma visão muito negativa, muito crítica, por exemplo, em relação à igreja. Né? A história da igreja. Porque teve a Inquisição, a igreja teve um tempo que abençoou a escravatura, apoiou o genocídio dos dos índios e tal, fechou os olhos a muita coisa. Sim, é verdade. Pactuou. Mas se você olhar o que a igreja fez pela educação, pelas artes,
pelas artes que a igreja fez aí, pela pintura moderna, pela arquitetura. Pela história também. Pela história, por muita coisa. Então, eu sou, e aí vou até sair um pouquinho do tema, eu não vejo com bons olhos esse politicamente correto que olha para trás sem fazer uma espécie de adornamento. Quer dizer, você tem que estudar a coisa no momento em que aquilo aconteceu. Com a mentalidade daquela época. Agora fica dizendo que o Monteiro Lobato era racista, que é isso. Não sei se você tem visto. Tenho acompanhado. Eu acho isso um absurdo, sinceramente. Você pegar os seus valores de uma época e querer enquadrar o passado. Querer enquadrar. Né? Acho que um pouco, vou até me aventurar aqui, é uma coisa meio ousada, um pouco desse clima político que nós vivemos no Brasil, que deu margem à vitória do presidente Bolsonaro, foi uma espécie de saturação de levar o politicamente correto a um excesso, a um exagero, feito muito pela academia, pela inteligência e pela mídia, que não estava de acordo com o pensamento médio da sociedade. Porque esse pensamento médio, ao que parece, sobretudo a partir do resultado das eleições, mesmo com todas as manipulações, é o contrário disso. Porque ele se elegeu a partir do politicamente incorreto. Exatamente. Ele se elegeu na apologia do incorreto. Eu acho que o politicamente correto... No racismo, misoginia, homofobia, etc. O politicamente correto é um comportamento, um conceito louvável, porque ele resgata minorias. Claro. Ele tem um sentido humano, direitos humanos, de solidariedade, de pluralismo. etc. Agora, você não pode levar isso a um exagero, a um excesso, que às vezes fica até ridículo. Nós temos que compreender o Monteiro Lobato nas suas circunstâncias. O que nós temos que fazer é agora fazer numa literatura com outro que não tenha isso. Que não resvale para preconceito. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Sim, Então, é isso aí. Agora, é conviver com... que é muito difícil. Eu estou convencido que essa coisa de democracia, de ser democrata, não tem muito a ver com o nível de instrução, com o preparo intelectual. É uma coisa meio íntima, é uma coisa da pessoa, do temperamento, da formação. Porque você, às vezes, vê gente, um acadêmico, uma pessoa importante, né, intelectualmente bem formado, não consegue conviver com a contradição, com o pensamento oposto ao seu. Né? Bom, aqui era coisa para a gente conversar muito tempo e é um terreno muito... Você está falando aí, então, da disparidade entre instrução e educação, civilidade, né? O democrata é aquele que discorda, mas aceita a opinião do outro. O que eu vou fazer? Vou obrigar você a pensar igual a mim? Tenha paciência. Né? Lúcio Alcântara, antes do objeto surpresa, você me trouxe um último, que é uma pedra. E essa pedra é muito interessante, porque é um dos exemplares pintado pela minha mulher, Maria Beatriz. Ela pinta as pedras. Esse aí não é só escritora, então? É pintora? E principalmente ela colhe seixos no rio, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o sítio em Guaramiranga, que a gente atravessa o sertão, ali de Campos Belos, aí costuma colher algumas pedras. E por que ela você pinta. Trouxe? Para lembrar essa arte dela? Lembrar isso, que é uma que ela coisa está implicada na sua vida, claro, não é? São quantos anos de casado? Vamos fazer agora em 31 de maio, 51. 51 anos de casado, então ele tem que trazer a 51, companheira. Com todos os encontros e desencontros da vida, mas uma relação muito, vamos dizer, sustentável, né? Isso é bonito porque é maturidade também, né? Achar que meio adolescente achar que as relações são todas flores, né? Todas elas são... E tem que aceitar. Não é isso, não. Tem que são diferenças mesmo, né? Diferença de enfoque, de temperamento, de interesses. E tudo, e você tem que conviver. Então é isso que a gente falava há pouco. Esse é o maior teste, que é a convivência íntima.
De dois sexos completamente diferentes, mas que se atraem. E no meu caso, por exemplo, a Maria Beatriz chegou aqui vindo de Portugal, de Portugal, né? Ela saiu daqui com 4 anos de idade, por aí, foi voltar com 18. Ela é irmã do nosso querido José Augusto, né? Que é portanto, ela teve uma formação que não foi igual à minha, que eu fui criado aqui, nesse tipo de convívio que a gente viu, com o interior, com Fortaleza, sim. Né, São com Gonçalo do Amarante. Tradição, mas vamos ao objeto surpresa agora, Lúcio. Chegou a hora. Ele trouxe um. Olha, para mudar completamente o rumo da história, ele trouxe um. É mesmo? Olha. E me deu o seu. Me deu o que você trouxe. O meu tá aqui. Será que eu devo abrir o seu? Você vai ver porque que eu trouxe esse aqui. Fale primeiro do meu, vamos ver. Olha o que eu trouxe aí pra você, veja aí. Eu vou abrir o seu depois. Pela primeira vez, eu vou deixar que ele abra o meu. Opa, rapaz, eu tô aqui. Deixa eu ver se tem a tampa. Tem não. Você só não acertou na marca. Mas eu tomo alguns remédios, porque eu sou diabético. Tenho aí uma... Por que eu trouxe? Porque ele é médico. E eu digo, ele vai falar de literatura, ele vai falar de política, mas bem capaz de eu falar de medicina. E eu queria que você falasse dessa nossa dependência dos remédios, da indústria farmacêutica, do médico que você deixou de ser. O problema do médico é o seguinte, eu vou até usar aqui os remédios. A medicina evoluiu muito. Ele trouxe remédio. A tecnologia médica para diagnosticar. Antigamente, Ricardo, o diagnóstico médico era feito com os sentidos. Ouvir, cheirar, paladar, o tato e a vista. A medicina era feita com esses 5 sentidos. Hoje é a tecnologia, máquinas, medicamentos que se sucedem. Aumentou muito vamos dizer assim, a vida média, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Agora, isso não elimina, toda essa tecnologia não elimina a necessidade da empatia com o paciente. Olhar para o paciente, olhar para ele, conversar. Olhar, ouvi-lo. E não é logo pedindo exame. Então, a tecnologia pode, e às vezes faz, desumaniza a medicina. Né? Então, esse é um risco, é uma coisa que nós estamos correndo. Muita gente vai ao médico, não tem nada grave. Às vezes é um solitário, é uma pessoa que está com uma depressão, está com um problema, é alguém que tem um hipocondríaco, ou tem uma coisa banal. Não é? E o médico, às vezes, receoso, até de processo, começa a pedir exames e mais exames. Há quanto tempo você não exerce mais a medicina? Eu exerci mesmo até com 10 anos, eu me formei em 66, eu fui até 78. Como prefeito, ainda no primeiro ano. Sim, você foi prefeito, é verdade. Prefeito, senador e governador. Até 80, eu ainda dei aula, etc. Mas depois eu vi que era impossível. O médico, eu trouxe, então, o objeto surpresa para pautar o médico. E agora vamos ver o que ele me trouxe para pautar o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que foi. Trouxe aí um antídoto para você. Um antídoto? De tudo isso? O que ele me trouxe? Um caderno de caligrafia. Exato. Por quê? Quando eu estou tenso, agora nem tanto, mas no governo, em outras funções, em campanha política, eu distensiono fazendo a caligrafia. Que coisa! Veneza tem canais em vez de ruas, Xerxes, rei da Pérsia, Ivo viu a uva. Então eu faço aí, esse aí... Olha aqui, vou ler as frases então. Lê aí. O gorro luta com a espada. Ou é o zorro? É o zorro. É o zorro. O zorro luta com a espada. Você conhece Cruz das Almas? Aí ele bota, você conhece Cruz das Almas? Você conhece Cruz das Almas? Você conhece Cruz das Almas? Ele pega uma frase e vai copiando. Antônio foi passear de carro. Cachoeira, a cidade heróica. Feira de Santana, capital do sertão. Na escola, o futuro do Brasil. Você fica... É como um passatempo e, ao mesmo tempo, você aliviar a atenção. Você canaliza toda a sua atenção. É uma das maneiras que eu tenho de aliviar a atenção. Esse caderno de caligrafia estão em cima da minha mesa. Tem 2 já. Vejam vocês, o governador, o ex-governador. Quando ele era governador, quando estava muito tenso,
Ele ficava ali algumas horas, talvez algum tempinho ali, alguma meia hora, sei lá. Experimente a receita. Não sei. Você tem tensão ainda? Tem. Tensão? Pressões, demandas? Demanda, todos nós tá tem, tenso, né? preocupado. Aí fica ali, a não pensar em nada. É uma forma de não pensar em nada, não é? De fazer uma espécie de faxina mental. Porque, veja bem, você não está pensando em nada. Eu tenho que reproduzir as formas da letra. Né? Não é só copiar a frase. Eu tenho que repetir da maneira que a letra está na frase de cima. Assim, não pode ser qualquer letra. Não pode ser de um jeito que você quiser, livremente. Não. Você tem que repetir a letra que está aqui. Olha aí, presta atenção. É verdade. Eu tento repetir. O S aqui está igual o S de todas as maneira aí. Para relaxar. Para relaxar. Como se fosse assim uma meditação, menos do que isso. Mas, enfim, uma faxina. Um não pensar em nada. Porque, às vezes, a gente tem... Eu também, às vezes, me ressento disso. Capacidade de fazer uma meditação, isso exige um certo treino, né? E tal, então eu, não podendo fazer, eu aí vou para a caligrafia, que aí eu vou aí, fico absorvido aí, tentando reproduzir essa letra. Realmente surpreendente. Eu vejo, e nós estamos encerrando o programa, por exemplo, com muita tristeza, nos Estados Unidos, alguns estados já estão abolindo a letra cursiva. Já pensou? Quer dizer, isso não vai nem haver mais. É só essa do computador. É o mundo, né? Muda assim com essas coisas. Não tem mais caligrafia, as pessoas... Então eu estou aí... Você deve ter feito caligrafia. Fiz. E vejo, geralmente assim, isso aqui é letra de médico, a letra que você não consegue entender e decifrar. E no entanto é um médico que faz caligrafia. Então eu imagino que quando ele era médico, ele passava as receitas e a gente conseguia ler e entender o que é que o diagnóstico e o prognóstico do doutor Lúcio Alcântara, você sabe que em Portugal, nosso dialogador de hoje. Que você está me dizendo que gosta muito de lá. Eu, às vezes, quando estou lá, vou ao SUS de lá, que chama Serviço Nacional de Saúde. O médico não pode mais passar receita com manual. Sei. É tudo no computador. Num que é para não haver esse problema de não saber ler o remédio. Mas nós somos do tempo em que o médico... E é tão bom, né? A gente saber que ele está ali... mas era ilegível, olhando para a gente. Às vezes. Mas mesmo do doutor Lúcio Alcântara. O doutor Lúcio Alcântara tem a letra boa e a gente consegue entender qual é a receita dele. Obrigado, Lúcio, pela sua presença. Tá e você tem toda a razão. Agradeço, né? E você tem toda a razão. É um antídoto mesmo a tantos remédios você me trouxe. Veja, o objeto de surpresa que eu trouxe para ele foi remédio e ele me trouxe um outro tipo de remédio, muito menos nocivo, sem efeito colateral. Ao invés de tomar os comprimidos para ficar mais calmo ou para combater essa ou aquela tensão, faz caligrafia, pensa em nada, faz faxina mental, né? Ou então, outra coisa linda como antídoto, a poesia. Muito obrigado, então, a presença de Lúcio Alcântara. Na próxima semana, a gente volta com mais poesia.